Gente, Diga tudo. vocês estão sabendo do trabalho da Sônia? Não. Trabalho, velho. É, ela passou uma videoaula pra gente fazer. Ai, tá zoando? É final de ano, já dá mais um trabalho. Eu não acredito. Ah, calma. Fala aí, galera. Oi galera, tudo bom? A gente tá aqui em mais um vídeo do Madrugada Literária e hoje a gente vai falar sobre terceira fase do modernismo, mais especificamente sobre o autor Carlos Drummond de Andrade e um pouquinho das suas obras. A terceira fase do modernismo começou ali por volta de 1945, também conhecida como Geração de 45, por isso que tem esse nome, porque começou em 45. Ela terminou. Bom, terminou por volta de 1980. Segundo alguns Estudiosos. Mas tem estudiosos ainda hoje que dizem que ela ainda prevalece. Ela está até hoje, o modernismo está até hoje. Então não temos em quem acreditar direito. Alguns falam que foi até 60, outros falam que foi até 80 e outros falam que é até hoje esse Que é modernismo. atual. Exatamente. Então fica meio difícil aí acreditar em alguém. O contexto histórico da terceira fase do modernismo é a fase assim, menos conturbada das três. Foi o período menos conturbado das três fases, pois estava redemocratizando o país, mais final do período da Era Vargas, então estava um período meio sem muito o que dizer, digamos assim. Também nesse período estava acabando a Segunda Guerra Mundial, começando a Guerra Fria e tudo mais, então nos países do exterior estavam certos conflitos, assim como no Brasil também, o que acabou influenciando alguns autores. E também era o final da Alemanha nazista e tal. Exatamente, Segunda Guerra Mundial. Isso, e o começo da Guerra Fria. Exato. Então, gente, o pré-modernismo teve Terceira fase do pré-modernismo ou modernismo, né? Pode ser tanto faz. Ele teve como suas principais características o passadismo e retorno ao passado, oposição à liberdade formal, realismo fantástico ou contos fantásticos, retorno à forma poética, são Tem vários poemas também, inclusive do Carlos Drummond de Andrade, que a gente vai falar daqui a pouco. isso, regionalismo universal, também é bem importante, temática social e humana, é outro tema razoavelmente importante, também. e a linguagem mais objetiva, Fazendo um resumo breve das características, eu queria citar três principais características que ele falou, que inclusive estão aqui no nosso slide que a gente montou, que são o regionalismo, que é o principal tema, digamos assim, do autor Guimarães Rosa, que escreveu Grandes Sertões Veredas, que ele, não só nesse livro, mas como praticamente todos dele, ele mostrava o sertão, os seus problemas, incluindo o problema social, que o Breves falou também, que é um dos grandes temas de vários autores do modernismo, inclusive da terceira fase. Então, regionalismo, problemas sociais, o que estava acontecendo naquela região, naquele determinado período histórico. E também a introspectividade, que é bem presente nas obras de Clarice Lispector, né? Exatamente, que ela mostra muito o psicológico dos seus personagens, o que eles estão passando, o que eles estão sentindo. Ela gosta muito de trabalhar no intelecto dos seus personagens, né? Gosta muito de aprofundar na memória dos personagens. Né? Inclusive o livro As Meninas mostra bem isso, o que a gente está dizendo, o problema de cada um no seu meio. Isso aí. Então vamos começar a falar um pouco sobre Carlos Drummond de Andrade, que foi um importante autor da fase do modernismo, pré-modernismo ali. Um grande poeta. Um grande poeta também. Poetas. O cara era gente fina. Top. Carlos Drummond de Andrade nasceu no dia 31 de outubro de 1902 em Itabira do Mato Dentro, no interior de Minas Gerais. No interior de Minas Gerais, exatamente. Ele
nasceu ali, viveu sua maior parte da vida dele. Descendente de uma família de fazendeiros tradicionais da região, Que eram seus pais. Carlos de Paula Andrade e Julieta Augusta Drummond de Andrade eram seus pais, entendeu? Em 1916 ingressou no colégio em Belo Horizonte, e aí ele já teria 14 anos de idade, ele entrou no colégio com 14 anos de idade. Da tarde. Estava bem tarde. 2 anos mais tarde foi estudar no internato jesuíta no colégio Anchieta. Em 1919 foi expulso do colégio jesuíta por insubordinação mental. Então ele era bem... Ele tava brigando com os professores, tal, tipo, principalmente português. Aí você começa a ver que ele já tinha uma cabeça um pouco diferente dos outros. Ele era um pouco diferenciado, vamos dizer, para um garoto de 18 anos ali, 15, 18 anos. Essa faixa etária. Como disse, ele foi expulso. Assim retorna a Belo Horizonte a partir de 1921 e começa a publicar seus primeiros trabalhos na Diária de Minas. Então você pode ver aí que com 19 anos de idade ele já estava escrevendo livros e publicando suas obras e tudo mais. Então o cara era um intelectual aí dos nerds, até brigar com o professor e ser expulso de uma escola, o cara era top. Como dito, ele escreveu diversos poemas, também na literatura infantil, ele escreveu bastante também. E ele escrevia alguns poemas também, ressaltando algumas características da sua cidade natal. Uma delas chama Confidência do Itabirano, que eu vou ler para vocês agora. É um poema bem curtinho e ele fala assim: alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres, sem horizontes. E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, é doce herança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil. Este São Benedito, do velho santeiro Alfredo Duval. Esse couro de anta, estendido no sofá da sala de visitas. Este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. E eu achei engraçado também, esse hoje sou funcionário público, é bem a vida dele mesmo, porque ele foi funcionário público por muitos anos, então ele retrata bem isso. E além de funcionário público, ele foi autor, né, também. Exatamente. Ele é formado em farmácia também, só que obviamente não exerceu a sua profissão. Ao longo da vida dele, depois de 1921, ele publicou muitas obras. Se for falar todas aqui, vai demorar um pouquinho. Então vamos ir um pouquinho pro final aí da vida dele. Em 1982, com 80 anos, ele recebeu o título Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Exatamente. Entendeu? Drummond faleceu no dia 17 de agosto de 1987 no Rio de Janeiro. Morreu com 85 anos, bem velho já. Sim. O cara viveu bastante aí, colocou bastante coisa no mundo aí. E após a morte, foi com 85 anos, poucos dias após a morte da sua filha, a cronista Maria Julieta Drummond de Andrade, sua grande companheira. Exato. E algumas curiosidades também sobre ele é que ele tem uma estátua no Rio de Janeiro, que acho que é bem famosa também, tem um banco lá no Rio de Janeiro, aí ele sentado no banco e tal. Pensa meio pensativo. Exato. E ele também tem um documentário chamado O Poeta de Sete Faces, que retrata a vida de Carlos Drummond também. Vamos falar sobre algumas obras de Carlos Drummond de Andrade, as mais importantes, na verdade, que ele fez. A gente já falou de uma, a gente vai falar de
das outras agora. Isso. Não vamos enrolar muito. Vão ser breves. Vamos ser breves, obras são importantes, mas temos que falar. Algumas específicas. Isso. Vamos começar pelo Sentimento do Mundo, um livro muito importante que ele escreveu em 1940, que conta a história do passado um pouco. Ele volta no passado, na década anterior, na metade da década anterior ali, e ali ele evidencia a assimilação sólida da influência modernista, a qual o poeta confere um tom pessoal que aparece, por exemplo, nas referências ao universo rural que permeia as memórias poéticas do escritor. Então, no caso, esse livro ele conta mais sobre como pode dizer, ele conta uma fase rural. Ele estava ali mais rural, num lugar, vamos dizer assim, e aí que também, tipo, que relembra as poesias, né, na verdade, de Carlos Drummond de Andrade, pode-se dizer. Influenciados também, assim, meio rural, pela infância dele, que ele nasceu nesse meio e tudo mais. Isso. Outra obra importante também dele foi A Rosa do Povo, que foi publicada em 1945. E para você entender essa obra, você tem que entender o contexto histórico dela. O que estava acontecendo naquele tempo para ele escrever isso? Bom, final dos anos 45, estava tendo ali o final da Segunda Guerra Mundial, o final da ditadura Vargas, não sei o quê. Então, nesse livro, ele destaca isso, ele destaca o sentimento das pessoas naquela época, o sofrimento, a dor, como eles estavam se sentindo naquela época, que é uma das características da terceira fase do modernismo, que é essa introspectividade das pessoas, o psicológico e tudo mais. E temos também o livro José. Ele foi publicado antes, em 1942, e nessa coletânea de poesias, todas são coletâneas de poesias, mas nessa ele ilustra o sentimento de solidão na cidade grande, o abandono, também como a pessoa se sente. Então todas as obras, principalmente desse autor e dos outros dessa terceira fase, representam isso, realmente o sentimento da pessoa no meio que ela vive. Como você disse no livro anterior, que trabalha muito com o psicológico das pessoas, essas coisas, no Sentimento do Mundo ele também meio que envolve o psicológico dele, do que ele retratou, né, na década passada. Então, gente, isso aí foi o nosso trabalho, né? Exatamente. Mostrar um pouquinho para vocês tanto sobre o Carlos Drummond de Andrade, como um pouquinho da terceira fase do modernismo. E algumas obras dele, né? Pode-se dizer, as obras mais importantes dele e o que mais aconteceu, as coisas mais importantes do modernismo, né? Então é isso aí. Falou pra vocês. Deixa o seu like. Comenta aqui embaixo se você gostou. Dá o joinha aqui, ó. Dá o joinha. Dá o joinha aqui. Entendeu? É isso aí. Falou. Oh, finalmente acabou esse Nossa, trabalho. acabou. Graças a Deus. Vou retornar ao passado. Oposição à literatura brasileira. Acho que não é isso não, porque tá errado aqui, ó. Oposição à literatura brasileira. Não, aí vai falar inglês no meio do negócio. Ai, Deus.